Olá pessoal, estamos aí com mais uma questão do simulado Enem, prova de Ciências Humanas. Já coloquei para vocês aqui o desenho que a gente vai precisar para facilitar aqui o entendimento. É uma questão que fala sobre cartografia, mais precisamente sobre o movimento aparente do Sol ao longo do ano, trabalhando a ideia aí, né, do movimento de translação e o eixo de inclinação. Então vamos lá, vamos ver o que o enunciado está falando. É muito comum nos depararmos com anúncios no jornal em que a descrição do imóvel informa algo assim: todos os quartos com sol da manhã, imóvel com face norte ou leste, ou ainda, quartos com face leste. Mas o que na realidade essa informação significa? Como isso pode interferir na escolha de um imóvel? A gente sabe, né, que o Sol faz um movimento diário, né, de leste para oeste, e, né, do ponto de vista arquitetônico, né, do ponto de vista de um bem-estar, né, para as casas, é interessante que o Sol ele proporcione, né, uma luminosidade para as residências, principalmente o Sol da manhã, né? Então, por isso que esse tipo de informação pode interferir de maneira positiva ou negativa na comercialização e na escolha de um imóvel. Então, vamos lá. Considere uma casa numa determinada cidade com a seguinte descrição: cômodos voltados predominantemente para o norte pegam sol no inverno, e aqueles mais voltados para o sul pegam sol para um pequeno período do ano. Essas características indicam que o imóvel em questão localiza no... Ou seja, para a gente entender esse tipo de situação, é importante que a gente fique atento nesses desenhos que eu já coloquei aqui. Então vamos lá. Nesse primeiro desenho, o que eu estou identificando para vocês? Né? No caso aqui, a Terra, a linha do Equador, né, que seria a linha central, o Trópico de Câncer, hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Nessa posição, eu tenho aqui o Sol em 3 situações diferentes ao longo do ano, sempre indo de leste para oeste. Agora, o que a gente observa? A gente observa que, em decorrência da inclinação, o Sol, em dezembro, estaria mais perpendicular ao Trópico de Capricórnio. Em março e setembro, que seriam as estações de equinócio, ele estaria perpendicular ao Equador, colocando aqui as duas letrinhas, né, março e setembro. E em junho, ele estaria mais perpendicular ao Trópico de Câncer. Observem que ele nunca passa dos trópicos, ou seja, ele nunca ficará perpendicular pós o Trópico de Câncer, pós o Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem que pensar o seguinte: onde que eu teria uma casa, onde ela estaria localizada, diante da situação que ele fala, né? Cômodos voltados predominantemente para o norte pegam sol no inverno. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho uma casa nessa localização e tenho as janelas voltadas para o norte, significa que o Sol tem que estar posicionado mais à frente dessa casa para que a luminosidade entre com uma perspectiva positiva. Ao mesmo tempo, ele fala que aqueles imóveis, né, que estariam voltados com as janelas para o sul pegam, né, no caso, o Sol num pequeno período do ano. Então, se a gente joga no desenho de baixo, que faz um corte, né, vamos dizer assim, um perfil, né, como se a gente estivesse olhando nessa posição, ou seja, ele seria o nosso olho, né, olhando, né, o movimento aparente do Sol, a casa só poderia estar no hemisfério sul. Por quê? Porque quando for verão no hemisfério norte, ele está mais voltado para esse hemisfério, o que proporciona maior luminosidade para aquelas janelas que estão voltadas para o norte. Quando for inverno, você tem uma proporção menor de luminosidade. Então, quando você vê a alternativa B, hemisfério norte, ele vai exatamente contrário do que a gente está dizendo. Letra C, hemisfério ocidental, não teria nenhuma interferência. O que interfere nessa questão seria hemisfério norte ou hemisfério sul. Quando ele fala hemisfério oriental, também não. E hemisfério setentrional, letra E, que na verdade é sinônimo de hemisfério norte. Então, pelo meu desenho, pelas discussões apresentadas, né, as características que foram descritas, o imóvel em questão só poderia estar localizado no hemisfério sul, como apresentado no desenho ao lado. Então, a resposta da questão é letra A.